Espírito Santo, eu te amo, enfim. Espírito Santo, vem tocar em mim, pois a minha alma tem sede de ti. Queridos irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos para mais uma ministração desta feita. Iremos ministrar a lição número 5, que tem como tema a identidade do Espírito Santo, a lição que será ministrada no próximo domingo, dia 30 de julho de 2017. Vamos, para nós ganharmos tempo, vamos ao nosso texto áureo. Texto áureo que está baseado aí na referência do apóstolo Paulo, quando escreveu a sua primeira epístola, a carta, né? Primeiro aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que assim expressa: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então aqui está já a identificação, mostrando-nos que sois o templo de Deus. Eu e você somos templos de Deus, ou templo de Deus, e que este Espírito de Deus habita em vós. Então, se no Antigo Testamento o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, nós não vemos esse termo, aproveito aqui para dizer aos nossos irmãos que não há esse termo Espírito Santo no Antigo Testamento, mas nós sabemos que o Espírito de Deus é o Espírito Santo, mesmo que não haja essa menção, como no Novo Testamento vem o Consolador, o outro Consolador, o Espírito Santo. Mas no Antigo Testamento o Espírito de Deus, aliás em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, o Espírito Santo está presente. Muito bem. Então aí está a referência no nosso texto áureo. Vamos à nossa verdade prática. A verdade prática assim expressa: cremos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, da Santíssima Trindade, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, regenera o pecador e que falou por meio dos profetas. Então, vamos falar aqui sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, Senhor, vivificador, e que tem uma finalidade, aliás, tem várias finalidades, mas uma delas é convencer o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Regenera o pecador e que falou por meio dos profetas. Essa é a nossa verdade prática da nossa lição de hoje. Nossa verdade prática. Vamos agora, neste momento, a nossa leitura bíblica em classe. Sempre faço essa leitura, é oportuno, apesar de cada professor ter na sua revista a referência bíblica e o texto. Vamos ler, porque ler a palavra do Senhor sempre faz bem à nossa alma. Está baseado em João, capítulo 14, versículos 15 a 18 e depois versículo 26. O verso 15 diz: se me amardes, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O verso 17 diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará convosco. Só aqui já dá para nós falarmos aqui muita coisa. Há uma condição aqui, é se me amardes, esta é a condição. Jesus disse: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Então a condição é: se me amardes, guardarei os mandamentos. Se nós guardarmos os mandamentos do Senhor, Jesus está nos prometendo, amados, também: e eu rogarei ao Pai. Isto é, Jesus aqui apresenta-se também novamente aqui como intercessor. Ele vai rogar ao Pai, e o Pai, em seu nome, vai enviar o outro Consolador, isto é, alguém da mesma natureza do Filho, para estar convosco. E Jesus diz aqui no texto: convosco, para que fique convosco para sempre. Por que para sempre? Porque o Espírito Santo, ele é eterno. Ele é eterno. E Jesus aqui, no texto, no versículo 17, ele diz aqui: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Nem o conhece. Por quê? Porque não, as pessoas do mundo que não aceitam a Jesus, que não passaram pela regeneração, pelo novo nascimento, não podem receber o Espírito Santo. E ele diz mais aqui: porque habita convosco, isto é, ele fez uma habitação
conosco. O Espírito do Senhor, que antes estava criando todas as coisas juntamente com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, os três, né? Não três deuses, mas três pessoas numa única pessoa, um único Deus. Ele agora veio morar, habitar no coração. Mas a condição para nós recebermos o Espírito Santo para estar conosco no nosso ser, no nosso coração, é se nós amarmos o Senhor e guardarmos a sua palavra. Na continuação do texto, versículo 18 diz: não vos deixarei órfãos. Aqui está o Senhor prometendo não nos abandonar, não nos deixar aí de qualquer a sorte, né? Mas ele promete não nos deixar só. Voltarei para vós. E no versículo 26, que é o último da nossa leitura bíblica, diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito Santo, Jesus aqui definiu quem é o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Então ele vem, o Espírito Santo veio em nome do Senhor Jesus, e ele tem também outra finalidade, é nos ensinar. Ele diz: vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus, ele proferiu muitos sermões, fez grandes coisas. Como era que os discípulos iam guardar tudo isso que Jesus fez, que Jesus ensinou? Aí Jesus aqui promete, e ele vai enviar o Consolador, no caso já enviou o Consolador, e este Consolador, que é o Espírito Santo, faria os discípulos lembrarem-se de tudo aquilo que Jesus fez e ensinou. Para quê? Para que posteriormente isso fosse passado para pessoas que iriam escrever os evangelhos. Isto de fato aconteceu. Hoje nós temos 4 evangelhos aí para você ler. Por quê? Porque tudo foi por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo fez com que os autores, ou as fontes que chegaram aos autores, fossem fontes fidedignas, e estas pessoas foram ajudadas pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo fez esses irmãos lembrarem-se de tudo que Jesus fez e ensinou. Glória a Deus por isso. Vamos ao nosso objetivo geral. O nosso objetivo geral é o seguinte: mostrar que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quase as mesmas palavras aqui da nossa verdade prática. Temos aqui, no caso, agora 4 objetivos específicos. Os 4 objetivos específicos são os seguintes: compreender quem é o Espírito Santo, mostrar a divindade do Espírito Santo à luz da Bíblia. Terceiro, apresentar os atributos da divindade. Quarto, analisar a personalidade do Espírito Santo. São esses 4 objetivos que teremos nesta ocasião da ministração dessa aula. Só que para nós, irmãos, atingirmos esses objetivos, nós precisamos aqui seguir este sumário. O sumário consta de uma introdução, depois o primeiro tópico, o Espírito Santo, o segundo, a divindade do Espírito Santo à luz da Bíblia, terceiro, os atributos da divindade, o quarto, personalidade do Espírito Santo, e finalmente uma conclusão. Então teremos 4 tópicos nesta ministração de hoje, um estudo um pouco longo, porém é um estudo onde você vai aprender bastante. Isso eu posso lhe garantir, porque aqui nós vamos estudar. Claro, não iremos esgotar o assunto, seria muita pretensão da nossa parte querermos esgotar o assunto, nem o autor da lição consegue isso, ninguém consegue esgotar o assunto sobre o Espírito Santo. Mas estaremos aqui destacando alguns pontos, teremos muitas referências, nem toda referência nós iremos ler por causa da exiguidade do tempo, mas na medida do possível, aquilo que eu achar bem oportuno para nós lermos, algumas referências aqui, poucas, não todas, iremos ler aqui para uma maior retenção dos conteúdos da aprendizagem. Bem, saindo então do nosso sumário, vamos à nossa introdução. Primeiramente aqui eu gostaria de interagir com o professor, com os professores. Na lição bíblica, a lição bíblica ela traz essa interação, mas eu gostaria aqui só de destacar alguns pontos que eu achei bem relevantes. Primeiro, nós iremos estudar sobre a terceira pessoa da Trindade. Isso é importante,
Entendemos, claro, que o Espírito Santo ele é uma das pessoas da Trindade. Quanto a isso, temos argumentos aqui sobejos para comprovarmos isso, biblicamente falando. Apesar do mundo não entender ou achar que isto foi a questão da Trindade, foi algo criado pelos concílios, né? Pelos concílios, o concílio de Constantinopla, por exemplo. Mas antes de ocorrer o concílio de Nicéia, o concílio de Constantinopla, pela Bíblia nós entendemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo já, desde a eternidade, eles já existiam. Agora, esse termo Trindade foi adequado por essa questão das três pessoas formarem uma pessoa. Isso ficou ali bastante patente e foi fechada essa questão ali no concílio, né, de Constantinopla. Glória a Deus. Então, bem, mas quem é o Espírito Santo segundo a Bíblia? Para nós entendemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Agora, existem falsas interpretações. Por exemplo, as testemunhas de Jeová dizem que o Espírito Santo é uma força. É uma força. Mas nós, pela Bíblia, não concordamos com isso. O Espírito Santo realmente é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus. Alguns chegam a dizer que é um fogo, um vento, é uma força. Mas, na verdade, o Espírito Santo, ele é Deus. Bem, e graças a ele, a ação do Espírito Santo, que nós conhecemos o Pai e o Filho. Por intermédio do Espírito Santo, nós confessamos que Deus é o Senhor, Jesus Cristo é o seu Filho, que é Deus também. Agora, tudo isso foi graças ao Espírito Santo, que a Bíblia aqui nós mostramos o texto. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Claro que para ele convencer o homem do pecado, da justiça, o mundo do pecado, da justiça, claro que ele também apresenta a Deus, o Criador, apresenta o Filho como aquele que fez o sacrifício para nos levar a Deus, e o Espírito Santo que está conosco para nos ajudar a nós continuarmos crendo e aceitando esta tão patente salvação que Deus providenciou para nós. A relevância do Espírito Santo, é claro que consta de um papel importantíssimo na questão da salvação, porque ninguém de fato vai a Cristo se o Espírito Santo não convencer o pecador que ele precisa urgentemente alcançar esta salvação por intermédio de Jesus Cristo. Então ele é importante, exerce um papel preponderante para levar o pecador a Cristo e consequentemente a salvação. Bem, sabemos que pela Bíblia ele é Deus desde o princípio. Nós, quando lemos o Gênesis, ali logo no primeiro versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Então já é mencionado. Espírito do Senhor é a mesma designação para Espírito Santo. Nós veremos aqui essa questão. Bem, e o Espírito Santo, claro que ele exerceu um papel também importante, não só no período quando Jesus Cristo estava aqui com seus discípulos, ministrando, fazendo grandes milagres, expulsando demônios, fazendo grandes coisas, Jesus tendo revelações, Jesus entendendo pelo Espírito o que passava nos corações dos homens. Este mesmo Espírito Santo continuou na vida dos apóstolos, na vida da igreja do Senhor e até hoje está. Por quê? Porque Jesus prometeu que ele ficaria conosco para sempre. Então todos sejam bem-vindos a esta aula, a lição número 5, que está uma benção, a identidade do Espírito Santo. Amados irmãos, para nós, pelo menos eu assim fiz, nós vamos mostrar aqui algumas fontes de pesquisas como sugestões. É claro que a primeira fonte de pesquisa é a Bíblia Sagrada, a Bíblia. Eu vou apresentar aqui alguns livros, né? A Bíblia Sagrada é a fonte primária, é a fonte principal, é a fonte de onde podemos tirar muitas coisas. Aliás, tudo que nós sabemos sobre o Espírito Santo é graças à revelação de Deus que está aqui na Bíblia. Mas como sugestão também você, principalmente para falar sobre a questão de Atanásio, Basílio de Cesaré, os Capadócios, você pode usar outras fontes de consulta. Eu usei também aqui a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, este livro aqui, vou aproximar um pouco mais da câmera. Este livro aqui foi editado agora, recente, né? Publicado pela Casa Publicadora, primeira edição, 2017, Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Vou ler aqui um pequeno texto
um texto particularmente aqui com referência ao credo de Atanásio, importante. Também você pode, aqui vou falar um pouco sobre algo importante sobre Basílio de Cesareia, que nós vamos citar aqui na nossa ministração. Este livro é um excelente livro, da editora Fiel. O autor é Franklin Ferreira, Servos de Deus. Servos de Deus. Ele vai falar aqui aproximadamente mais de 30 personagens da história cristã, cerca de 32, começando aqui com Policarpo de Esmirna, Irineu de Leão, Atanásio de Alexandria, Basílio de Cesareia, Agostinho de Hipona, e aí vai na sequência da história cristã. Então, excelente livro, recomendo também a leitura deste livro. Servos de Deus, editora Fiel. E também um excelente livro de um dos grandes historiadores da igreja cristã, né? Autor Justo L. Gonzalez, este livro aqui, História Ilustrada do Cristianismo, a Era dos Mártires até a Era dos Sonhos Frustrados, da editora Vida Nova. Na verdade, são 2 livros, eu tenho aqui o primeiro, o segundo está ali, o segundo livro, são 2 livros, 2 volumes, volumosos mesmo. Cada livro desse aqui com quase 600 páginas, uma bênção para os irmãos. Então vamos falar um pouco aqui, talvez, se tivermos tempo, falarmos aqui sobre os capadócios. Então são essas fontes de consulta. É claro que o professor ele pode consultar enciclopédias, bíblias de estudos, né? Enfim, há uma grande gama, graças a Deus, de fontes de consulta sobre o assunto, principalmente para falar sobre estes grandes personagens da história. Para falar sobre o Espírito Santo é a Bíblia Sagrada mesmo. Mas claro que há bons comentários, enciclopédias, comentários, enfim, o professor deve ficar à vontade. O importante é que ele possa levar para a sua sala de aula. Isso aqui, inclusive, é bom que todo professor, pastor, estudante da Palavra do Senhor, irmãos que pertencem à Assembleia de Deus, adquira essa declaração de fé das Assembleias de Deus, recentemente lançada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então eram essas sugestões como fontes de pesquisa para os nossos amados irmãos em Cristo. Glória sejam dadas ao Cordeiro. Vamos lá então. Bem, passando então dessa parte sobre a fonte de pesquisa, vamos agora a outro dado aqui importante, a origem da informação. A origem da informação, claro que isto é a Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada. Nós já estamos na introdução, propriamente dita. Então, a questão da deidade do Espírito Santo, a questão a respeito da personalidade do Espírito Santo, a fonte que nos garante isso, a fonte é a Bíblia Sagrada. Então, as Escrituras Sagradas, ela é quem nos fornece essas informações consistentes a respeito desta terceira pessoa da Trindade do Espírito Santo. Então, a fonte primária, a origem da informação sobre o Espírito Santo não vem desses livros aqui, mas da própria Bíblia Sagrada. Por isso que merece confiabilidade tudo o que a Bíblia fala sobre o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo. Nós veremos isso aqui com alguns textos. Então, as Escrituras Sagradas revelam a identidade do Espírito Santo, sua deidade absoluta, sua personalidade, sua consubstancialidade, é da mesma substância do Pai e do Filho, a terceira pessoa da Trindade. Nós iremos falar muito sobre isso. Outro ponto importante ainda na introdução é a questão dos concílios. Os concílios foram importantes, o concílio de Nicéia foi importante porque veio a combater a questão da causa ariana, né? Veio rechaçar, veio destruir esse conceito que a causa ariana tinha sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E foi muito importante, falando ainda sobre o concílio de Constantinopla. Primeiro foi o concílio de Nicéia, se não me falha a memória, do ano 325, se eu não estiver equivocado. Logo após certo tempo veio o concílio de Constantinopla. O concílio de Constantinopla ele foi importante por quê? Porque ele afirmou a divindade do Espírito Santo. O concílio de Nicéia não entrou nessa questão, entrou na questão da pessoa do Filho, em relação a sua divindade, mas a questão da causa ariana, né? Justamente isso, a causa ariana, ela combateu
o Concílio de Nicéia condenou o arianismo, porém o Concílio de Constantinopla, que ocorreu no ano 381, afirmou a divindade do Espírito Santo. Queremos deixar claro aqui, que o professor pode esclarecer para o seu aluno, é que é provável que muita gente esteja aí na internet, ou a pessoa que tem conhecimento da história da igreja, venha dizer que a trindade que os pentecostais falam, que a igreja cristã, os verdadeiros crentes em Cristo falam, não é algo que veio do Concílio de Constantinopla. O termo trindade, sim, mas a questão da divindade do Espírito Santo, isto está fundamentado isso na própria Bíblia e não no Concílio de Constantinopla. O Concílio de Constantinopla apenas ele criou essa regra, ou aliás esse conceito de trindade, para que possamos entender melhor, ainda que seja um mistério entender toda essa questão da trindade, o porquê que Deus quis que fosse assim. Mas as coisas reveladas são para nós e as coisas ocultas são para Deus. Bem, meus amados irmãos, outro ponto importante, a questão da demora da formulação. Infelizmente, o Concílio de Nicéia ocorreu no século IV, ali no início do século IV, e isto demorou muito a igreja começar então a essa doutrina, né, a apresentar essa doutrina. Mas isso não era nenhuma novidade para os tempos apostólicos e os não só por tempo dos apóstolos, mas posteriormente ali até o primeiro século, o segundo século, a igreja cristã, no terceiro século, entendia isso, claro, de fato, sobre a divindade do Espírito Santo. Porém, nós veremos aqui que isto ocorreu, claro, tardiamente na história da igreja, que veio, podemos dizer, sistematizar ou criar este termo trindade para explicar melhor a questão das três pessoas, né? As três pessoas formando um só Deus. Então, coube ao Concílio de Constantinopla isso. E, finalmente, vamos falar essa questão sobre o ponto de partida. O ponto de partida, aqui diz, a presente lição pretende explicar e mostrar como tudo isso aconteceu a partir da Bíblia. Como eu já falei, é a partir da Bíblia, porque a Bíblia é o nascedouro de todas as informações que temos sobre a pessoa, a terceira pessoa da Trindade, é a Bíblia Sagrada. Bem, vamos entrar agora no primeiro tópico. Esse primeiro tópico traz 3 subtópicos. O primeiro tópico, o Espírito Santo, ele traz a revelação divina. Segundo, o esquecimento, veremos o porquê essa questão do esquecimento, porque o autor colocou esse termo esquecimento. E terceiro, o Espírito Santo e os primeiros cristãos. Então vamos ao nosso primeiro subtópico. A revelação divina. A revelação divina. A progressão da revelação. Amados, é claro que Deus não revelou tudo no Gênesis. Tudo no Gênesis. Cada livro da Bíblia tem a sua particularidade, tem o seu objetivo. Mas a revelação de Deus ela foi progressiva. Por quê? Porque primeiro veio a questão do Pai, revelando-se como Pai. É tanto que a Bíblia ela já inicia falando sobre Deus. O princípio criou Deus, os céus e a terra. Logo em seguida nós veremos que este Deus, nós vemos aqui o pronome nós, né? O pronome nós. E isso já nos mostra o quê? Nos mostra a presença da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando, agindo na criação. Depois nós vemos no Novo Testamento a figura do Filho, o Filho já atuando, o Filho sendo prometido no Antigo Testamento. Deus promete vir o Filho a partir de Gênesis 3, verso 15. Depois vemos este Filho sendo profecias, inúmeras profecias, nos Salmos, nos profetas, falando acerca da vinda do Messias, né? A vinda de Cristo, apesar de não usar o termo Cristo, mas falava da vinda do Messias, do prometido. E isto de fato aconteceu no Novo Testamento. Então veja, o Antigo Testamento, ele prepara ali a vinda do Messias, ele faz a promessa, mas no Novo Testamento, de fato, Jesus então aparece, surge, ele foi gerado. Depois Jesus vai para o céu, aí vem o Espírito Santo, mas Jesus revelou aos seus discípulos que enviaria o outro Consolador. Então nós vemos que há uma espécie, não vou dizer de uma escada, mas há
há uma progressão, né? Então Deus envia o Filho, promete enviar o Filho no Antigo Testamento, esse Filho vem no Novo Testamento, depois vem o Espírito Santo, porque há uma progressão. Então a revelação ela é progressiva. A Bíblia mostra que a revelação divina foi progressiva, como disse um dos pais da igreja do século IV. O que foi que esse personagem disse? O Antigo Testamento manifestou clara o Pai. É claro, se você olhar todas as referências bíblicas, a maioria, claro, muitas, 99% está falando sobre Deus. E ele diz mais, e obscuramente o Filho, isto é, de forma misteriosa, falou acerca do Filho, né? Falou acerca do Filho, da vinda do menino, do Emanuel, aquele prometido. Então o Antigo Testamento deu mais ênfase ao Pai, mas falou, mesmo que obscuramente, ou seja, misteriosamente, falou acerca do Filho. O Novo Testamento em relação a Cristo e ao Espírito Santo. E no Antigo Testamento nós teremos uma visão mais clara, não só do Filho, como também da ação do Espírito Santo, né? O Novo Testamento manifesta o Filho e obscuramente indicou a divindade do Espírito Santo. Então a divindade do Espírito Santo é claro que para nós, eu não concordo com essa questão do obscuramente aqui, não sou obrigado a concordar, porque o Novo Testamento traz informações mais do que suficientes para comprovar a divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo é alguém, nós veremos aqui, através de várias referências, de vários fatos, vários eventos que ocorreram, vários episódios que demonstram todas essas referências e fatos que o Espírito Santo de fato é Deus. Não há nenhuma questão sobre isso aí. Outro ponto importante é a questão da habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo agora, que estava com Deus, Jesus promete a seus discípulos enviar o Espírito Santo, e ele de fato vem, habita conosco em nossos corações, isto é, da pessoa que nasceu de novo. Então isso aqui é um fato que merece destaque, a questão da habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo ele está procurando corações que queiram aceitar a Jesus Cristo como Salvador para que ele possa morar, né? Jesus disse, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Mas qual é a condição? O pecador arrepende dos seus pecados, aceita Jesus para o coração ser regenerado, e aí o Espírito Santo começa a atuar, a trabalhar. E por isso que a pessoa antes precisa abandonar o pecado, abandonar os vícios, as coisas que desagradam a Deus. Por quê? Porque amém, meus irmãos? Graças a Deus. Dando continuação ao nosso primeiro tópico, o Espírito Santo, estamos ainda no primeiro subtópico, a revelação divina. Então já vimos a progressão da revelação, o Novo Testamento em relação a Cristo e ao Espírito Santo. Terceiro, a habitação do Espírito Santo. Mas há algo aqui também muito importante que vem agora. As duas grandes revelações. Jesus em João capítulo 1, versículo 18... e 16, 14, nos mostra duas coisas importantes. Ele destaca que o Espírito, ele, né, veio mostrar, Jesus Cristo, veio apresentar o Pai, manifestar o Pai, a vontade do Pai. E, posteriormente, o Espírito Santo veio para glorificar a Cristo. Então, o texto vem nos mostrar essa questão. O Senhor Jesus revelou o Pai, João capítulo 1, versículo 8, e o Espírito Santo é quem revela o Filho. O Espírito Santo é quem revela o Filho. Aquele texto de João 18 é aquele texto que diz, quando Jesus expressa assim, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. E a referência de João 16, 14 é aquele onde Jesus fala que o Espírito Santo lhe glorificará, porque há de receber o que é seu, né? Ele disse o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Apenas isso para deixar bem claro. Vamos agora ao nosso segundo subtópico, ainda falando sobre o Espírito Santo. A questão do esquecimento, o que vem a ser isso? O esquecimento. Primeiro eu gostaria de ler aqui a página 72 do livro Servos de Deus. Vamos ler aqui na página 72, o livro Servos de Deus. Vou abrir aqui. Essa página 72 vai falar sobre Basílio de Cesareia. Mas vamos ver o que podemos aqui obter. Aqui diz, no Concílio de Nicéia, estão lembrados que falamos sobre o Concílio de Nicéia, só citando, e depois o Concílio de Constantinopla. Vejam só, no Concílio de Nicéia, que condenara o arianismo, não se havia dado atenção sobre a natureza do Espírito Santo. Aquilo que eu já falei, estamos apenas só relembrando. Esse concílio afirmou a divindade e consubstancialidade do Filho, mas afirmava apenas
a fé no Espírito Santo. Então afirmava apenas a fé no Espírito Santo, não tratando da sua natureza ou da sua substância. Então surgiram os chamados pneumatômacos, os opositores do Espírito, que se declaravam dispostos a atribuir honra ao Filho, mas não ao Espírito Santo, posto que este era, no entendimento deles, inferior ao Pai e ao Filho. Então vejam que os arianistas, ou as pessoas que eram opositores ao Espírito, chamado aqui de pneumatômacos, eram pessoas que entendiam que o Espírito Santo não tinha a mesma, não deveria ser tratado como alguém da divindade, como uma pessoa da divindade, mas consideraram apenas o Pai e o Filho. E o autor da nossa lição, ele fala sobre, ele tem esse tema, esse subtópico, o esquecimento. Por quê? Infelizmente, o Concílio de Nicéia deveria ter tratado desse assunto, não tratou, apenas deixou de lado a questão do Espírito Santo, mas chegou a combater o arianismo, né? Rechaçou o arianismo, rejeitou a heresia ariana, tratou também de estabelecer que o Pai e o Filho eram da mesma substância, porém deixaram de lado, aí aqui o autor coloca como o esquecimento, não entraram nessa questão da divindade do Espírito Santo, isto é, não entraram nesse mérito, nessa questão. Isso só foi tratado depois, quando? No Concílio de Constantinopla, no ano 381. Por isso que o autor colocou essa questão do esquecimento. Por que eles demoraram tanto, né, para falar sobre o Espírito Santo, considerando também como a terceira pessoa da Trindade. Então, amados, fartura de informações. Quanto à fartura de informações, é claro que nós que cremos que a Bíblia é a palavra do Senhor, tem informações mais do que suficientes para que possamos entender. E o autor aqui coloca a abundância de detalhes na Bíblia sobre a identidade do Espírito Santo, no que diz respeito à sua personalidade, à sua divindade, bem como o seu relacionamento com o Pai. Então a Bíblia mostra o relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a questão da personalidade, da divindade do Espírito Santo. E agora vem a questão da coerência bíblica. A coerência bíblica, sim. A Bíblia, desde o Gênesis capítulo 1, versículo 2 e Apocalipse 22, 17, a primeira referência e a última referência da Bíblia fala sobre o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo fosse falado apenas no Novo Testamento e nada no Antigo Testamento, aliás, se o Antigo Testamento não tratasse dessa questão do Espírito, né, Espírito de Deus, mas só fosse apresentado no Novo Testamento, como é que nós iríamos falar do Novo Testamento se o Novo Testamento praticamente é a sequência do Antigo Testamento? Então, a Bíblia traz uma fartura de informações sobre a divindade, sobre a personalidade do Espírito Santo, tanto no Antigo Testamento como também no Gênesis. Então há coerência bíblica para isso. Naquele Gênesis, a referência de Gênesis 1 e 2 aqui é aquela que fala o Espírito de Deus se mover sobre a face das águas. Bem, agora por que ocorreram essas questões, ou a questão dos questionamentos? Por que questionaram essa questão de atribuir ao Espírito Santo a terceira pessoa da Trindade? Por que isso ocorreu? Aqui o autor coloca da seguinte forma: mas esses dados da revelação precisam ser definidos, isto é, sistematizados. Daí a necessidade de formulações teológicas. A igreja foi crescendo, a filosofia começou a entrar na igreja, pessoas não aceitavam a verdade como ela era, como ela deveria ser, mas começaram a questionar. Então, à medida que a igreja foi se expandindo, a igreja foi crescendo, entrando em outras nações, em outras culturas, em outras costumes, pessoas começaram a questionar a questão do Espírito Santo, né? Então houve a necessidade de formulações teológicas exigidas pela nova realidade cultural em que a igreja vivia e pelas demais civilizações que o Evangelho havia penetrado. Então muitas civilizações estavam mergulhadas na questão da questão da crise moral, crise econômica, crise política e crise teológica, de forma que eles não aceitaram qualquer coisa. Precisava estar bem explicado, bem ensinado. Mas graças a Deus que esse concílio, formado por grandes homens de Deus, que estavam do lado das Escrituras, conheciam profundamente as Escrituras, deixaram grandes conceitos e entendimento de que, de fato, o Espírito Santo
deve ser entendido como a terceira pessoa da Trindade, portanto faz parte da Santíssima Trindade. Outro ponto aqui é que a questão de uma laboriosa tarefa. Na verdade, estes grandes homens de Deus, que daqui a pouco iremos citar alguns, eles trabalharam, estudaram as escrituras, claro, para extrair o máximo de informações, para convencer aos opositores que o argumento deles não poderiam proceder, e avante. Por quê? Porque a Bíblia já tratava há muito tempo sobre a questão da Trindade, com muitos exemplos, muitos fatos, muita referência bíblica que demonstram que a Trindade ela é composta do Pai, Filho e Espírito Santo. Bem, essa tarefa levou séculos para ser concluída e as várias tentativas resultaram também em heresias. Infelizmente, a igreja, na época do período apostólico, era a igreja que já havia a questão do gnosticismo, depois veio a questão do arianismo, isto é, até pessoas que aceitavam a Bíblia como palavra de Deus começaram a torcer as escrituras e começaram a formular ou interpretar a Bíblia a seu bel prazer, e isso terminou como a questão do arianismo, né? Essa questão da crise ariana que foi combatida no Concílio de Nicéia. Não deveria nem ter ocorrido isso, mas ocorreu e precisou ser então encarada de frente, e graças ao Concílio de Nicéia o arianismo foi rejeitado. Vamos nesse momento ao nosso terceiro subtópico, onde iremos falar sobre o Espírito Santo e os primeiros cristãos. Conforme nós já falamos, a igreja cristã nos seus primórdios, ela aceitou de forma clara, de forma sobeja, que o Espírito Santo de fato faz parte da Trindade. O Espírito Santo é Deus. Então havia uma ampla aceitação apostólica. À luz do Novo Testamento, e comparado com a literatura patrística do século II e III, fica claro que os cristãos da era apostólica conheciam mais sobre a identidade do Espírito Santo do que os pais da igreja do referido período. Então, muitos pais da igreja, quem são esses? Quem foram? Clemente de Roma, por exemplo, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, Irineu de Leão, Clemente de Alexandria, Basílio e outros foram os pais da igreja. A igreja, nos seus primórdios, na era apostólica, ela cria mais, aceitava muito mais, sem nenhuma dúvida, de que o Espírito Santo é o Consolador, o Espírito Santo é Deus. Porém, com o passar dos séculos, com a entrada de muitas heresias e questionamentos, a igreja precisou que Deus, podemos assim entender, Deus utilizou-se de homens comprometidos com a verdade, como estes que acabamos de citar, para que não renegassem a fé, mas que eles fossem em frente, Deus dando a eles entendimento, sabedoria nas Escrituras, para que ele fosse à frente, fosse avante, e graças a Deus que isso chegou até o Concílio de Constantinopla, e nesse concílio de Constantinopla, essa questão foi fechada e, de fato, o Espírito Santo foi entendido como a terceira pessoa da Trindade, formada da mesma substância, com a mesma personalidade, com o mesmo poder. Isto é, o Espírito Santo não é maior e nem menor do que nenhuma das pessoas. Os três são um. Então, ampla aceitação apostólica. O segundo item aqui importante é sobre Atanásio de Alexandria. Atanásio de Alexandria foi muito importante, esse personagem, na história da igreja. Nós vamos citar aqui, inclusive a declaração de fé das Assembleias de Deus traz aqui algo que foi dito por Atanásio, chamado de Credo de Atanásio. Então aqui na página número 67 diz: tal como é o Pai, tal é o Filho e tal é o Espírito Santo. Claro que Atanásio, ele não viveu neste período do Concílio de Constantinopla, porém o que ele deixou escrito foi de veraz importância. Ele diz: tal como é o Pai, tal é o Filho e tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho incriado e o Espírito Santo incriado. Não há três incriados, mas um só incriado. Ele é o Espírito eterno e existe por si mesmo, né?
Então isso é muito importante, essa declaração de Atanásio. Portanto, Atanásio foi uma pessoa, um personagem importante na história da igreja. A verdadeira identidade do Espírito Santo, com base bíblica, só aconteceu a partir de Atanásio e dos 3 grandes capadócios. Quem são esses capadócios? Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa. Esse Gregório de Nissa era irmão de Basílio de Cesareia, 6 anos mais novo do que ele. E esse Gregório de Nazianzo era amigo de ambos, tanto de Basílio de Cesareia como de Gregório de Nissa. Então, se você quer estudar um pouco mais a respeito deste, principalmente da figura desse personagem Basílio de Cesareia, você pode ler também neste livro que nós citamos há pouco tempo. Este livro, Servos de Deus, traz importantes informações. E há outros livros também que você pode ler, como História da Igreja, né? Você vai ler ali os Capadócios, você vai ler sobre a história deste grande personagem. Os pais capadócios já falamos, quem são? Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa. Conceituações equivocadas. Infelizmente, conforme nós já falamos, havia equívocos quanto à pessoa do Espírito Santo, quanto ao papel do Espírito Santo, quanto à divindade do Espírito Santo. Eu vou ler agora, mais aqui uma vez, a página 72, uma pequena frase, não posso deixar de ler, porque vai elucidar essa questão. Na página 72 deste livro diz assim: Por outro lado, Macedônio, o bispo semi-ariano de Constantinopla, para defender a unidade de Deus, afirmou que o Espírito Santo era subordinado ao Pai e ao Filho, negando, consequentemente, a divindade do Espírito Santo. Então ele mostrava que havia uma subordinação. Mas nós entendemos, nós iremos até falar que não há uma hierarquia celestial. Não há uma hierarquia. As 3 pessoas formam uma única pessoa, então não pode ter essa hierarquia. Mas esse personagem aqui, chamado Macedônio, bispo semi-ariano, isto é, admirador de Ário, defende, ele diz, para defender a unidade de Deus, afirmou que o Espírito Santo era subordinado ao Pai e ao Filho, negando consequentemente a divindade do Espírito Santo. E aqui na página 73, logo em seguida, diz, aqui é importante, vejam só, nós, porém, não seremos relapsos na defesa da verdade. Isso aqui foi algo dito por Basílio. Basílio, o que ele fez? Basílio de Cesareia. Ele não participou do concílio de Constantinopla. Ele faleceu pelo menos 3 anos, mais ou menos, antes. E ele não participou. Porém, ele deixou algo escrito. E os pais capadócios, isto é, Gregório de Nazianzo e mais o seu irmão Gregório de Nissa, utilizaram-se dessas formulações, desses conceitos, desses estudos, né, profundos para mostrar a Trindade, para mostrar a pessoa do Espírito Santo, por Basílio. Veja o que Basílio citou. Ele diz assim: nós, porém, não seremos relapsos na defesa da verdade. Não abandonaremos covardemente a causa. O Senhor nos entregou como doutrina necessária e salvífica que o Espírito Santo deve ser colocado na mesma categoria do Pai. Na mesma categoria com o Pai. Nós glorificamos o Espírito com o Pai e o Filho porque cremos que ele não é estranho à natureza divina. Isto é, rechaçando aqui o conceito de Macedônio. Então, como foi importante este personagem chamado Basílio de Cesareia. Voltemos à nossa lição. Bem, a síntese desse tópico é o seguinte: o Espírito Santo está presente em toda a Bíblia. A síntese, tudo que nós falamos aqui, claro, não deu para citar todas as referências, mas o Espírito Santo está presente em toda a Bíblia. Isto é fato, isto é um ponto relevante em nosso estudo. Saindo do primeiro tópico, vamos ao nosso segundo tópico. Vamos falar sobre a divindade do Espírito Santo à luz da Bíblia. A divindade do Espírito Santo à luz da Bíblia. Temos 3 subtópicos. O primeiro, a divindade declarada. Segundo, a divindade revelada. E terceiro, obras divinas. Vamos ao nosso primeiro subtópico. A divindade declarada. A divindade declarada. Primeiramente,
o seu senhorio. O Espírito Santo, ele é Senhor. O Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Então, a divindade declarada. O Espírito Santo é chamado de Senhor nas Escrituras Sagradas. Há uma referência, inclusive, se você puder ir anotar, aliás, nem precisa porque a lição já trata disso, está aqui. 2 Coríntios 3,17 é aquele texto que mostra que, ora, o Senhor é o Espírito. Então, o Senhor é o Espírito. Ora, o Senhor é o Espírito. Então, está mostrando que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Quanto sair, não precisa ser profundamente inteligente para entender. Está muito claro o texto. O trecho, só em você observar o texto aqui está claro. Ora, o Senhor é o Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo. Ainda falando sobre a divindade declarada, a sua santidade, o Espírito Santo é santo. Então, lembrado daquele caso de Ananias e Safira, eles tentaram enganar Pedro, né? Com aquele argumento lá que tinham vendido aquele campo e tinham levado toda aquela sua parte para Pedro. Na verdade, eles estavam tramando enganar Pedro, mas por trás, ou aliás, acompanhando tudo isso, né? Estava o Espírito do Senhor acompanhando, vendo que aquilo tratava-se de uma mentira. E veremos que Pedro, então, ele vai rechaçar essa articulação de Ananias e Safira, né, aquele conluio que eles fizeram para enganar. E até Pedro fala, você não enganou a mim, não enganais os homens, mas a Deus. Olha o que o texto diz, nesse Atos 5, 3 e 4. Por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, isto é, para que mentisses a Deus. Para que mentisses a Deus. Pedro aqui coloca o Espírito Santo. E retivesses parte do preço da verdade. A gente sabe que todo pecado é contra Deus. Toda mentira, a pessoa pode mentir para outra, mas está ferindo um dos mandamentos do Senhor, que é não levantar falso testemunho. Não é? E aqui nós veremos que Pedro ele diz, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Por quê? Porque estava mentindo para Deus. Então o texto está nos mostrando aqui a sua divindade. Nós já falamos sobre o seu senhorio, a sua santidade. E também, mais um tópico, a sua divindade. O Espírito Santo é Deus? Claro que é Deus. Deus e o Espírito Santo aqui são a mesma divindade. Vamos ler a página 73 ainda deste livro, página 73 do livro Servo de Deus. Outro ponto aqui importante, página 73 do livro Servo de Deus. Olha o que diz aqui Basílio de Cesareia. Vejam só. Nós, porém, falamos como falavam nossos pais, que a glória é comum ao Pai e ao Filho. Por isso proferimos a doxologia ao Pai com o Filho. Ele diz, não basta, porém, que se trata de tradições dos pais. Eles próprios conseguiram ou seguiram o conteúdo das Escrituras e extraíram os princípios dos testemunhos das Escrituras. Como Deus e Filho possui com o Pai, junto com ele, a mesma glória. Tomem conhecimento de que o Espírito é nomeado como o Senhor, do mesmo modo que o Filho como o Pai. Com efeito, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foram igualmente dados. Isto é, Basílio está aqui destacando que, assim como os primeiros apóstolos, como os primeiros crentes, aceitavam na doxologia que o Pai estava com o Filho, né, o Pai com o Filho, viviam ali, eram os dois numa só pessoa, era Deus, eles também, Basílio, ele usa esse mesmo argumento, que eles tiraram isso das Escrituras, e que as Escrituras também e que eles dessem a mesma relevância ao Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é mencionado nas Escrituras. Então, não bastava para Basílio considerar apenas o Pai e o Filho, mas considerasse também o Espírito Santo com o mesmo poder. Ele fala aqui no final, ele diz, com efeito, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foram igualmente dados. Então, Basílio mostra que foi uma pessoa que tinha um grande conhecimento das Escrituras. Então, a sua divindade. A sua morada, o Espírito Santo hoje, onde é que ele está morando? Ele habita no nosso coração. 1 Coríntios 3,16, aí o texto aí, não sabe vós que sois templo do Espírito Santo, né? Então nós somos templo do Espírito Santo e que ele habita em nós. A convicção de Davi. Davi foi um grande rei e salmista, e Davi tinha essa convicção, e aqui está o texto.
quando diz assim, Davi: o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Então o Espírito do Senhor falou por mim. Ele estava como dizendo assim, Deus falou por mim. Era isso que Davi, era esta convicção que Davi tinha, que realmente o Espírito Santo é Deus. Ele diz, o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim falou. Conforme 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2 e 3. Bem, e a nossa maior garantia? A garantia maior de que o Espírito Santo de fato é divino é a própria Bíblia Sagrada, onde nós aqui entendemos que a Bíblia traz mais do que informações suficientes e que realmente a figura, a pessoa do Espírito Santo também é Deus. Saindo desse primeiro subtópico, vamos ao segundo subtópico. A divindade revelada. A divindade. A grande prova. Bem, qual é a grande prova aqui? A grande prova. O relacionamento do Espírito Santo com o Pai e com o Filho revela a sua divindade. Esta é a grande prova. O relacionamento do Pai com o Filho mostra a sua divindade e a sua consubstancialidade com ele. Isto é, são da mesma ou é da mesma substância. Então, é a grande prova. A questão desse relacionamento, este bom relacionamento, né, esta harmonia que há no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Isso é uma prova cabal de que o Espírito Santo é Deus. A ênfase dada por Jesus. Jesus em Mateus capítulo 18, versículo 19, aquele texto quando Jesus disse, ide por todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa aqui é uma ênfase maior. Jesus menciona aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então isso aí deve ser muito levado em consideração, essa ênfase dada pelo Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo também é alguém como Jesus. Jesus disse, rogarei ao Pai, ele enviará o outro Consolador. Ele enviará outro Consolador. Então Jesus deu ênfase a esta pessoa que iria, digamos assim, substituí-lo, porque Jesus não estaria presente aqui em corpo, mas através do Espírito Santo, o Consolador, estaria com seus discípulos, né, acompanhando seus discípulos, morando no coração dos seus discípulos, não só dos seus discípulos, mas de todos aqueles que aceitarem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Isso é muito importante. Esse texto de João 14,16 é aquele que ele diz, e rogarei ao Pai, e ele enviará outro Consolador para que esteja convosco. O uso do termo. Na Bíblia, a Bíblia você sabe que no Testamento foi usado, aliás, foi escrito no grego, né? E no grego essa palavra para Consolador é o Paráclito. Então Jesus é esse Consolador, né? O Paráclito. É o mesmo que ajudador, é o mesmo que advogado, né? Conforme aqui o texto de 1 João capítulo 2, versículo 1. E ainda há uma referência aqui, aliás, duas referências, três, né? Atos 16, 7, Romanos 8, 9 e Gálatas 4, 6. Mostra essa identificação com Jesus. Em Atos 16, 7, nós veremos Espírito de Jesus. Ao invés de ser colocado Espírito Santo, o texto, o autor inspirado, colocou o Espírito de Jesus. Em Romanos capítulo 8, versículo 9, já é chamado de Espírito de Cristo. O Espírito Santo é chamado Espírito de Cristo. E em Gálatas capítulo 4, versículo 6, é chamado ainda de Espírito de seu Filho. Então, vemos aqui três nomes aqui, ou vocábulos para o Espírito Santo. Espírito de Jesus, Espírito de Cristo e Espírito de seu Filho. Mas todos aqui, podemos dizer, todos são Espírito Santo. Todos eles aqui estão se referindo esses termos ao Espírito Santo. O Espírito de Jesus, Espírito de Cristo e Espírito de seu Filho. Então, há essa identificação com Jesus, o que declara, o que demonstra a sua divindade, a divindade do Espírito Santo. O nosso terceiro subtópico, obras divinas. Obras divinas. As suas obras. A divindade do Espírito Santo é vista não apenas na declaração direta das Escrituras, nem somente pelo relacionamento dele com o Pai, mas também nas obras de Deus. Não só no relacionamento, não só nesse ponto de vista desta harmonia que há, mas também nas obras feitas por intermédio do Espírito Santo. Na criação, aí estão os textos de Jó 33, 4 e Salmo 104, 30, mostra a questão da criação, não só do universo, como também na criação, a presença
do Espírito Santo, da sua divindade, na criação do homem também. Nos grandes eventos, Mateus capítulo 1, versículo 20, a questão de o Espírito Santo gerou Jesus Cristo, né? Gerou Jesus no ventre de Maria. Isso está também, é importante, outra referência de 1 Pedro 3,18, vai mostrar que Jesus ressuscitou dentre os mortos por obra, pela ação do Espírito Santo. Esta referência de 1 Pedro 3,18, e Romanos 8, versículo 11, é aquele texto que vai nos mostrar que Jesus ressuscitará os fiéis, ou seja, o Espírito Santo ressuscitará os fiéis. Então, já vimos aqui obras, as suas obras, a participação do Espírito Santo na criação, nos grandes eventos, no nascimento de Jesus, na geração, quando Jesus foi gerado, na ressurreição de Jesus, o Espírito Santo atuou para ele ressuscitar, como também o Espírito Santo vai atuar na ressurreição dos salvos em Cristo. Na vida da igreja, como é importante a presença do Espírito Santo na vida da igreja. Na vida da igreja, aqui está um texto de Atos capítulo 20, versículo 8. Também outro texto importante aqui. Mostra que ele é o Senhor da igreja. Há outros textos que podemos ainda mostrar a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Esse texto, capítulo 20, versículo 28, mostra que ele é o Senhor da igreja. Mas João 3, 5 e 6, apesar de não estar escrito aqui, devido ao espaço aqui no slide, mostra que ele é autor do nascimento, do novo nascimento. Ezequiel 37, 14, o Espírito Santo dá a vida. Em Tito 3, verso 5, ele regenera o pecador. E em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 17, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 a 11, mostra que o Espírito Santo é quem distribui os dons espirituais. Isto é, na igreja o Espírito Santo ele age para levar as pessoas a terem um novo nascimento. É o Espírito que dá vida, regenera o pecador e que dá dons aos servos do Senhor Jesus para que eles possam trabalhar na obra do Senhor. Tudo quem faz isso, o Espírito Santo do Senhor. E ainda o reconhecimento de seu valor. O reconhecimento. Assim o credo niceno constantinopolitano declara: e no Espírito Santo o Senhor e vivificador, o que procede do Pai e do Filho, o que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, o que falou por meio dos profetas. Enfim, amados, a abundância de comprovações bíblicas de que o Espírito Santo, de fato, ele é divino, ele é Deus. 2 Coríntios 3,17 e Romanos 8 e 2. Também são uma referência. Esse texto de 2 Coríntios 3,17 é aquele que diz que, ora, o Senhor é o Espírito. O Senhor é o Espírito. Por fim, neste segundo tópico, temos aqui a síntese do tópico 2. Cremos na deidade do Espírito Santo. Então continue crendo, amados irmãos, na deidade do Espírito Santo. Ele de fato é Deus. Saindo deste tópico, vamos ao terceiro tópico. Nesse terceiro tópico, nós vamos falar sobre os atributos da divindade. Os atributos da divindade. Segundo o primeiro subtópico, alguns atributos incomunicáveis, alguns atributos comunicáveis, e terceiro, o Espírito Santo e a Trindade. O Espírito Santo e a Trindade. Vamos ao primeiro, os atributos incomunicáveis. Primeiro vamos definir isso aqui, né? O que seriam atributos incomunicáveis? São atributos exclusivamente divinos. Atributos exclusivamente divinos, isto é, pertence somente a Deus. Por exemplo, imutabilidade. Deus é imutável, Deus não muda. Eu mudo, você muda, mas Deus é imutável. Ele sempre será justo, ele sempre será santo, né? Infinitude divina, onipresença, então são atributos incomunicáveis. Poder divino. Romanos 15, 19, Mateus 12, 28, mostra também aqui, são referências que denotam, mostram claramente que o Espírito Santo ele tem um poder divino. Essa referência de Mateus 12, 28, essa aqui, Mateus 12, 28, essa referência aqui, é aquela que fala, Jesus, mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino de Deus, isto é, está mostrando que ele expulsava demônios pelo poder do Espírito Santo, né? Expulsa demônios pelo Espírito de Deus, demonstra de forma cabal, clara, que chegou o reino de Deus, isto é, pelo poder de Deus, ou seja, pelo poder do Espírito Santo, ele expulsava os demônios.
A abrangência de seu poder. A abrangência de seu poder. Então, atributos incomunicáveis. A abrangência de seu poder, o que podemos falar sobre isso aqui? O Espírito, ele é onipresente, está em toda parte do universo. Salmo 139, versículos 7 a 10. O Espírito Santo também ele é onisciente, pois conhece todas as coisas, desde as profundezas de Deus. E passando pelo coração humano, conforme Ezequiel 11, versículo 5, até alcançar as coisas futuras. E aqui temos outras referências, Lucas 2, 26, João 16, 13 e 1 Timóteo 4, verso 11. Então, está aqui mostrando a abrangência de seu poder. Ele está em toda parte, isto é, onisciente, ele conhece todas as profundezas de Deus, conhece o coração humano e conhece as coisas futuras. Por quê? O tempo de sua ação, Hebreus 9,14, também fala, mostra-nos nos dá essa base bíblica de que o Espírito Santo ele é eterno, né? O tempo de sua ação, sempre o Espírito Santo atuou, está atuando e há de atuar, e nunca deixará de atuar, porque o seu poder ele é infinito, o seu poder é eterno. Saindo agora deste ponto, do primeiro subtópico, vamos ao segundo subtópico, e agora vamos falar sobre alguns atributos comunicáveis. Então, o que são atributos comunicáveis? Então, já vimos que os atributos comunicáveis são aqueles que só pertencem a Deus. Esses atributos comunicáveis são atributos morais através dos quais Deus comunica determinadas verdades ao seu povo, levando-os a uma plena identificação com ele. Por exemplo, nós veremos aqui, a questão de Deus ser santo. Deus quer que nós sejamos santos também. Então, isso é um atributo comunicável. Qual é o seu maior atributo? O seu maior atributo é justamente a santidade. Essa referência de Isaías 6,3 é a referência quando fala santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, né? Então, isto está expressando o quê? A santidade de Deus, que é o atributo mais solenizado, isto é, o mais comemorado, o mais celebrado nas Escrituras. Isaías 6,3 e Apocalipse capítulo 15, versículo 4. Bem, sobre os atributos comunicáveis, o Espírito do Senhor ele é santo em si mesmo, né? Para nós sermos santos, nós precisamos de quê? Do Espírito Santo para nos santificar. O Espírito Santo ele já é santo por sua natureza divina, ele já é santo em si mesmo. O termo santo é aplicado ao Espírito como consequência direta da sua natureza e não como resultado de uma fonte externa, né? Nós precisamos de uma fonte externa. O Espírito Santo não precisa de uma fonte externa, porque ele, na sua natureza, já é santo. A fonte da nossa santificação está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. A sua benevolência. Então, o Espírito Santo ele é bom. Apesar de Jesus ter dito que o unicamente bom era o Pai, mas claro, o Espírito Santo ele é Deus, portanto está inserido também nessa sua benevolência. A bondade é outro atributo divino, por isso Jesus disse, ninguém há bom senão um que é Deus, Marcos 10, verso 18. E passagens paralelas, Mateus 19, 17, Lucas 18, 19. No entanto, a Bíblia ensina que o Espírito Santo é bom, conforme Neemias 9, 20 e o Salmo 143, versículo 10. Aí está uma das referências. São muitas referências, não dá para citar todas aqui. E por último, a sua veracidade. Então, o Espírito Santo, ele é aquele que João escrevendo sua primeira epístola, né? Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 6, ele demonstra nesse texto aqui que o Espírito é o Espírito que testifica, porque o Espírito é a verdade. E o Espírito que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então o Espírito do Senhor é a verdade, isto é, ele é veraz, ele é verdadeiro. Saindo agora, amados, deste ponto, vamos ao último subtópico do tópico terceiro. O Espírito Santo e a Trindade. O Espírito Santo e a Trindade. Nós já vimos na questão da forma batismal, Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus, quando ele menciona, ele por todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ir por todo mundo, né? E fazer discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, na forma batismal, nós já vimos aqui a presença, a menção do Espírito Santo. Por quê? Porque ele faz parte da Trindade.
Então só uma pessoa que realmente não quer aceitar essa verdade, por livre e espontânea vontade, é negligenciar o que a Bíblia diz. Tá? É muito claro esse texto. A igualdade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não há essa questão da hierarquia, não há. Os homens só entendem as coisas, o poder das próprias pessoas, quando há uma hierarquia para entender. Mas na questão celestial, não há uma hierarquia. Por quê? Porque não são três deuses. Três pessoas formam um só Deus. Então não há essa questão da hierarquia. O Espírito Santo iguala-se ao Pai e ao Filho, tendo também um nome, pois o Senhor Jesus determinou que os seus discípulos batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na questão da igualdade, isso significa ser o Espírito Santo objeto de nossa fé, pois em seu nome somos batizados, indicando reconhecimento igual ao do Pai e do Filho. Então o próprio termo, o próprio versículo, quando fala batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus citou ali, é claro que ele citou o Pai por uma questão só de Pai. Deus é o Pai, mas Deus é o Filho e Deus é o Espírito Santo. Não tinha como, tinha que colocar as palavras nessa ordem. Mesmo porque tem a questão da revelação progressiva, né? Temos essa questão da revelação progressiva. Por isso que Jesus citou nesta sequência. Bem, falando ainda sobre o Espírito Santo e a Trindade, é indispensável a comunhão, a presença do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo em nossa vida. Há um texto aí de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13, que é aquele texto que sempre quando termina o culto, né, a bênção apostólica, né, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, isto é, na própria menção ou impetração da bênção apostólica, nesse texto de Coríntios, 2 Coríntios 13, 13, é mencionado novamente aí a presença da Trindade. O credo e Atanásio, né? O credo e Atanásio, nós acabamos de citar um pouco aqui sobre Atanásio, mas vamos ler mais uma vez na declaração de fé de Atanásio. Estou falando sobre as três pessoas. O que é que disse Atanásio aqui no seu credo? Tal como é o Pai, tal é o Filho e tal é o Espírito Santo. Isto é a mesma igualdade. O Pai é incriado, o Filho incriado e o Espírito Santo incriado. Não há três incriados, mas um só incriado. Isto é, um só Deus. É isso que Atanásio está aqui defendendo o seu credo. A distinção. A questão da distinção que existe é só por uma questão de funcionalidade. O Espírito Santo, Deus teve o seu papel na história como tem até hoje, mas falando biblicamente falando, Deus exerceu o seu papel como Criador, como Senhor. O Filho teve o papel de revelar o Pai, as obras do Pai, e por meio dele Deus fez grandes coisas com seu Filho, e veio posteriormente o Espírito Santo, que veio revelar grandes coisas aos seguidores de Cristo, né, para que eles lembrassem de tudo que Jesus tinha ensinado a ele, dando a eles também poder, capacidade para enfrentar as grandes lutas, pregar o Evangelho, não temer a morte, enfim. O Espírito Santo precisou realmente vir. E você pode ver que Pedro, antes de receber o Espírito Santo, de ser batizado com o Espírito Santo lá no Pentecoste, foi aquele Pedro, digamos assim, covarde, que negou o Senhor Jesus. Porém, quando Pedro e os outros 120 foram revestidos do poder, Pedro foi uma das primeiras pessoas que defendeu a sua fé em Cristo. Mas por quê? Porque agora estava revestido deste poder do Espírito Santo. Então, cada uma dos três personagens, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles tiveram na história bíblica uma missão, né? Tiveram a distinção de serviço. Existe sim uma distinção de serviço. O Espírito Santo representa os interesses do Pai e do Filho na vida da igreja na terra. Então, se você ler essa referência de João 16, 13 e 14, nós veremos que o Espírito Santo tem a função, né, um dos seus serviços é guiar os seguidores de Cristo em toda a verdade. Esse mesmo Espírito não falaria de si mesmo, mas sim do Filho e do Pai. O Espírito Santo diria tudo o que eles precisavam ouvir e também anunciaria o que há de vir. Agora, há uma referência aqui muito interessante que eu vou ler para os nossos irmãos, concernente ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele tem um papel preponderante na igreja do Senhor, principalmente na questão de anunciar muitas coisas. Se nós lermos aqui Atos capítulo 11, versículo 28, eu vou abrir aqui Atos capítulo 11, versículo 28, veja o que o Espírito Santo
alertou a igreja. Atos capítulo 11, versículo 28, diz o seguinte: um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Então veja o Espírito Santo alertando aqui a igreja através de Ágabo, o Espírito Santo, que haveria no mundo uma grande fome, né? Uma grande fome iria sobrevir no mundo romano. E a Bíblia mostra que o que aconteceu durante o reinado de Cláudio, né? Um imperador Cláudio. Então isso de fato aconteceu. Mas o papel, vimos aqui o papel do Espírito Santo, que foi prevenir a igreja, alertar os servos do Senhor quanto a esta fome que iria vir sobre o mundo romano. Então está um dos papéis do Espírito Santo, preparando a igreja sobre grandes coisas que estão para acontecer. Vamos ao nosso último tópico, mas antes vamos à síntese do terceiro tópico. O Espírito Santo possui todos os atributos da divindade. Então aqui o Espírito Santo possui todos os atributos da divindade. Para nós chegarmos no quarto tópico, que é o que será agora apresentado, falaremos sobre a personalidade do Espírito Santo. Personalidade do Espírito Santo. Teremos apenas dois subtópicos. Primeiro, as faculdades da personalidade. E o terceiro, reações do Espírito Santo. Vamos ao nosso primeiro subtópico. As faculdades da personalidade. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Nós veremos isso, estamos vendo isso aqui. O Espírito Santo, ele tem a abundância, inclusive, de informações, sobre a questão da personalidade do Espírito Santo. A personalidade do Espírito Santo está presente em toda a Bíblia de maneira abundante, inconfundível, e tem sido crença na igreja desde o princípio. Então, muitas informações que vão demonstrar a questão da personalidade do Espírito Santo. A atividade pensante. Então, o Espírito Santo ele possui intelecto, possui inteligência, né? Se nós lermos aqui 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 a 11, é aquele texto que mostra que o Espírito do Senhor penetra todas as coisas, né? Todas as coisas, até as profundidades de Deus. Por quê? Porque ele tem intelecto. O Espírito Santo, como também tem volição, ele tem intelecto, tem inteligência. Outro texto aqui de Romanos capítulo 8, versículo 27, né? Aquele texto que mostra que ele examina os corações, né? E sabe qual é a intenção do Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo tem intelecto, é um ser pensante. Por quê? É Deus. No campo emotivo, Romanos 15, 30 e Éfeso capítulo 4, versículo 30. Esse texto é importante porque no capítulo 4, versículo 30 é aquele texto que mostra justamente a questão da emoção do Espírito Santo, quando ele recomenda: não vos entristeçais ao Espírito Santo, né? Não entristeçais ao Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Isto é, o Espírito Santo pode ficar triste? Tem base bíblica para isso, ele fica triste. Quando é que o Espírito Santo fica triste? Quando nós fazemos algo que o entristece, cometemos pecado, o Espírito Santo do Senhor fica triste. Por quê? Porque ele habita em nós. E quando a gente fere alguém que está conosco, no caso do Espírito Santo, claro que essa pessoa sente-se triste, né? Por quê? Porque tem sensibilidade, Espírito Santo. Então, para nós não entristecermos o Espírito Santo é nós não pecarmos e sempre fazermos a vontade do Senhor. Bem, por último, vamos ao nosso último subtópico: reações do Espírito Santo. Reações do Espírito Santo. Aqui nós colocamos ações positivas e negativas. Algumas ações positivas e algumas ações negativas. Nós veremos aqui apenas vamos citar. Não vamos entrar a fundo, mas apenas citar o fato e o texto. Por exemplo, a ação de Pedro, Atos capítulo 10, versículo 19 a 21, é quando Pedro obedeceu ao Espírito Santo. Isso aí foi uma ação positiva. Uma ação negativa é a de Ananias, quando Ananias ele mente para Deus, né? Quando Pedro ali, usado pelo Espírito Santo, ele revela, no caso ali, é revelado pelo Espírito Santo a trama entre Ananias e Safira, que na verdade Pedro diz: olha, vocês não mentiram aos homens, mas mentiram a Deus, isto é, ao Espírito Santo de Deus. A ação de Estevão foi uma ação positiva, né? Então,
Com certeza o Espírito Santo agradou-se dessa ação de Estevão. Atos capítulo 7, versículo 51. A ação de Paulo também em Éfeso capítulo 4, versículo 30. Nessa ação de Estevão, voltando aqui ao caso de Estevão, ele acusa os judeus de terem resistido ao Espírito Santo. Então foi uma ação positiva do lado de Estevão, porque ele teve coragem, né? Teve coragem de denunciar este pecado, porque os judeus tinham rejeitado o Espírito Santo. No caso do Paulo aqui, é aquela questão quando Paulo recomenda para não entristecermos o Espírito Santo. Então, algo positivo isso, né? Esse conselho paulino foi algo positivo. A ação dos fariseus. A ação dos fariseus, os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo. Então, isso aí foi uma ação mal dos fariseus contra o Espírito Santo. E outra ação aqui positiva, a ação dos cristãos. Mateus 28, 19. Os cristãos são batizados em nome do Espírito Santo. O Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, aqui, destas citações aqui, apenas duas são negativas. Na questão de Ananias e na questão dos fariseus. Finalizando, vamos à nossa conclusão. Antes, a síntese do tópico 4 diz: o Espírito Santo possui personalidade. O Espírito Santo possui personalidade. Chegando já à conclusão, amados, a nossa conclusão. A ordem na fórmula batismal. A frase que se refere ao Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade se deve ao fato de seu nome aparecer depois do Pai e do Filho na forma batismal, o que não significa que há uma hierarquia ou que o Espírito Santo seja menos importante do que os demais, o Pai e o Filho. A questão hierárquica. Não se trata, pois, de hierarquia intratrinitariana, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus que subsiste em três pessoas distintas, ou subsiste em três pessoas distintas. No mais, é isso. Que Deus abençoe a todos. Eu sei que a aula está um pouco longa, mas, claro, aqui não deu para dizer tudo, mas procuramos aqui fazer um melhor esforço possível para nós ministrarmos essa aula. Até lá, que Deus lhe abençoe, em nome do Senhor. Tenha uma boa aula. Espero você na próxima aula. Deus lhe abençoe. Amém.